Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Networker, o seu podcast semanal. E vocês estão estranhando? Aqui, quem vos fala é Ronaldo Vitória. Brincadeira, eu sou o Edgar Neto. Fala a verdade. Se o Ronaldo ficasse assim bonitão, hein? Brincadeiras à parte. Pessoal, esse aqui é um podcast de gravação comemorativo do 20º podcast gravado do Networker. E eu vou entrevistar ninguém, nada menos do que ele, o grande idealizador aí, empreendedor, parceiro, amigo, que está de parabéns pela essa 20ª edição do programa aí gravado, Ronaldo Vitória. Ronaldo, seja bem-vindo ao podcast Networker. E se apresenta para o pessoal hoje aí como o nosso grande especialista de empreendedorismo, de networker, consultor. Apresente-se para o pessoal dessa vez aí. Legal, bacana. Hoje um clima ainda mais descontraído, né, Edgar? Deixar aqui então também o meu olá, pessoal, bem-vindos ao Networker, né? Bacana. Muito grato aí por sua participação especial nesse episódio que, como você disse bem aí, é comemorativo, é especial hoje. Essa transmissão aqui é a 21ª, nós estamos comemorando o episódio de número 20, inclusive que você foi entre aspas, entrevistado, porque aqui não é uma entrevista, é um bate-papo, e você falou a respeito dos benefícios ali como estratégia de recursos humanos, foi bem bacana, e o seu episódio ele marcou de número 20, né? Quando cheguei aqui na Croma TV, a convite do Marcos Queiroz, que é o proprietário aí da Croma TV, e é o diretor de produção, né? Ele cuida aí com todo carinho, especialmente aí diretamente do Podcast Network, bacana. Bom, eu falo demais, né? Vocês já perceberam? Eu estou de convidado, eu posso, então você que tem que me cortar aí, tudo bem? Vamos combinar? Tá bom, vamos combinar. Eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui neste papel aqui, para batendo papo. Substituir o Ronaldo não é uma missão fácil, gente, não é uma missão fácil. E também agradecer aí ao Marcos, a Croma TV, pela receptividade de sempre, né? Você vê que eu ainda tô pegando o jeito, Ronaldo. Você me chamou aqui, me colocou no negócio, mas eu chego lá ainda. Ronaldo, eu quero fazer o seguinte, eu quero começar te provocando aqui com alguns temas que a gente já tem um relacionamento já há algum tempo, então já deixei aqui a dica pra gente falar sobre relacionamento. Vamos começar falando sobre relacionamento um pouquinho. O que pra você, assim, num conceito de relacionamento, a gente pode trazer para o nosso público hoje aqui? Seja esse relacionamento interpessoal, seja o relacionamento comercial, porque tem diferença, né? Isso aí eu queria que você trouxesse um pouquinho isso. E as relações comerciais. Eu queria também que você ficasse à vontade para falar de uma forma geral aí dos relacionamentos. Traz para o nosso público. Legal, bacana. Você tem essa visão aí. Bacana. E para falar de relacionamento, claro, né? Eu acho que é importante só para dar uma direcionada para o pessoal que nos acompanha. Eu sou consultor especialista na área de processos, estruturação de empresas e tal, é o meu negócio principal, né, a fonte de receita principal, essas consultorias e treinamentos, mas hoje conduzo aí 2 projetos, né? Um projeto é aqui o próprio Podcast Network, em parceria com a Croma TV, com o Marcos Queiroz, e está dando muito certo, bem bacana, você aprende algo todo dia, e aí já tem um pouco de relacionamento, compreende? Porque aqui eu trago convidado, né? São convidados realmente, ele não é uma entrevista financeira, o cara pagou, não, são assuntos que nós buscamos assuntos coerentes, assuntos aderentes, necessários, importantes e estratégicos, alguns temas legais, então nós trazemos o convidado de acordo com a situação e é bacana porque ali também já começa a ter relacionamento que gera o desenvolvimento profissional, não só do público que acompanha o Podcast Networker, mas também meu enquanto apresentador, porque eu aprendo, por mais que eu consiga ali conduzir, fazer uma pergunta ou outra, eu sou administrador de base, então eu acabo tendo conhecimento genérico, né? Também de outras áreas, mas você aprende, então eu também faço a reciclagem, assim como o público acompanha. No último bate-papo, inclusive aprendi com você lá a questão do seguro, né? Do contratante, incluir o consultor ali também como plano de saúde, eu me recordo disso, foi bem interessante. E um outro projeto, que é para entrar realmente dentro aí desse bate-papo com você, desse tema, que é relacionamento, tá aqui, ó, é o projeto do Connect Business, que inclusive é o apoio oficial aqui do Podcast Networker. Legal. E aqui a gente trata o quê? A gente trata, na essência, relacionamento. Então, existe, claro, né, relacionamento pessoal, relacionamento profissional,
E no aspecto do... tudo é network, né? Vamos lá, né? Networking aí, trazer já a palavra, que é uma especialidade do Connect Business. Se for fazer, né? Os professores de inglês não gostam muito desse negócio de tradução, mas se fosse fazer uma tradução básica aí, só para ilustrar, net é rede, né? Working é o contínuo ali, o trabalhar, no caso. Então, é trabalhar na rede. Trabalhar a rede no caso, né? E o network em si, a gente fala que nós trabalhamos a rede para de forma mútua, né? Um conjunto aí de pessoas para buscar resultados, para buscar melhores negócios e também para se desenvolver. E aí tem uma série de variações. Mas relacionamento interpessoal, relacionamento em geral, no caso, profissional ou pessoal, é fundamental. Apesar que para mim, ultimamente, relacionamento pessoal também, até lá no churrasco eu estou fazendo negócio. Cara, eu estou muito viciado em networking profissional. Você acha que isso atrapalha um pouco às vezes, ou você acha que isso tem que andar de mão dada de fato, o cara tem que estar o tempo todo falando de negócio? Como você colocou aí? Pessoal e profissional. Pessoal e profissional. Boa pergunta. Boa pergunta. Não. Eu brinco assim, né, que eu estou viciado, mas claro que a gente toma alguns cuidados para não ultrapassar determinadas barreiras. O que eu quero dizer aqui que é importante? Sua pergunta foi ótima. Networking pessoal, vamos falar. O churrasco da família, o casamento, o aniversário, o happy hour, blá. Lógico que tem temas diversos que dá para você trazer, né? Dá para falar do filme, falar do namorado da namorada, falar de algo que aconteceu, de uma situação, futebol. A gente só não... Religião, apesar que a gente fala, religião é algo assim bastante delicado, porque cada um tem um posicionamento, mas cabeça boa também fala de religião, e tá tudo certo. E você tem o network profissional. Então, assim, até onde avançar essa barreira, né? Trazer o profissional para dentro do pessoal. Eu já fechei realmente negócio em churrasco, eu não estou mentindo, mas logicamente que networking, quando a gente fala networking, e aí você traz o profissional, que a gente ouve falar muito no mercado network profissional, o que é o profissional aí? É você adotar o networking com estratégias. Ou seja, um network de forma planejada, de forma coerente, de forma pensada. Não é chegar lá, eu vou vender meu negócio aqui. Não, de forma planejada. Então você insere de forma profissional, de forma estratégica, uma possível conexão, um possível assunto ali do networking, em um networking pessoal, em um churrasco, por exemplo, de acordo com a situação. Então você está ali falando do futebol, tal, ok, natural. Só que se você identificar uma oportunidade de forma bastante aderente e adequada, você vai conseguir se colocar também de forma profissional e de repente fechar uma agenda de um bate-papo para mandar uma proposta. Isso vai acontecer. Porque muitas vezes nesse churrasco, a gente está dando um exemplo aqui, né? Você vai encontrar ali empreendedores, empresários, às vezes você vai encontrar ali um sócio, um dono, um diretor, um gerente importante de uma empresa que tem uma grande quantidade de demanda. Então eu defendo sim que usando com inteligência, sem ser agressivo, sem ser não se tornar o chato da família ou dos amigos, você logicamente ficar de olho estrategicamente e no momento certo, até porque mesmo no networking pessoal, é natural que quando você conhece alguém, você fala assim, e você trabalha com o quê? Você mexe com o quê? Não é assim que a gente fala? Exato. Eu sou um advogado, legal, bacana. Qual a sua especialidade? Qual a sua especialidade? Poxa, até às vezes você até ajuda a pessoa e fala assim, poxa, não, eu tenho uma amiga que estava me perguntando esses dias que se eu conhecia algum advogado, posso indicar, posso mandar fazer a conexão, que a gente usa no Connect o termo conexão. Posso fazer essa conexão para você? O cara vai adorar, né? Porque na verdade eu também estou ajudando ele. E ali vai, né? Olha, então eu trabalho com tal coisa. Você concorda? Isso é uma coisa bastante natural. Mas logicamente que você tem que estar com isso também de forma planejada. Isso já tem que ser natural também, né? Natural. Natural da pessoa. Natural da pessoa. E quem não é natural de ter esse tipo de relacionamento, ele pode ser estratégico. É isso, né? Ele pode usar o relacionamento de uma forma estratégica para ele falar de negócios, que é aí o relacionamento comercial, ou ele pode utilizar o pessoal, né? Para ter esse contato com a outra pessoa mais próximo. Exato. Você acha que isso passa um pouquinho pela maturidade? E aí eu vou
Eu vou embolar os assuntos aqui. Pode ir. Você, no episódio, você me pegou. Hoje é minha vez. Gente, quem já participou aqui com ele, que ele aperta nas perguntas, deixa comigo. Eu já recebi uma mensagem de vocês aqui, pode deixar comigo. Da questão da maturidade, você acha que o empreendedorismo, o empreendedor, que ele ainda está, como você gosta de falar, né, mais maduro, mais verde, você acha que isso interfere diretamente no relacionamento com as pessoas, a maturidade do empreendedor? E aí eu queria que você falasse, qual que é o momento que a gente consegue identificar que o empreendedor, ele está mais maduro, que ele está mais ainda aprendendo, verdinho e tal? Tudo a ver. Eu vou lembrar disso para sua próxima gravação, para mim já apertar também. Não, mas ótima pergunta, ótima. É assim, vamos lá. Essa questão de ter um comportamento, eu tenho uma palestra sobre isso, comportamento estratégico, né? Então, você, assim, praticar o networking, utilizando-se de estratégia, seja um network pessoal ou de negócios, no corporativo, no empresarial ali, o network profissional. Logicamente que aí a gente desvia um pouco, a gente convida aí profissionais, psicólogos, recursos humanos, coach e tal, para falar disso. Tem a ver também com o perfil, claro, né? Tudo bem, esse é o conceito, olha, ter estratégia para falar profissionalmente, saber falar na hora certa, no momento certo, de repente você puxar o assunto na hora certa para não se tornar aquele chato que a gente falou antes. Trazendo um pouco para essa questão da maturidade, né? Logicamente que tem questão de perfil. Você vai ter empreendedores, gestores, profissionais mais tímidos, introspectivos. Você vai ter aqueles menos tímidos ou não tímidos, que são os extrovertidos, né? No caso. Você vai ter profissional que tenha uma comunicação mais... Sabe, aquela comunicação mais arrojada ali, dinâmica, né? Aquela coisa. E você vai ter profissional que é mais pausado. Isso é perfil, né? É uma característica da pessoa, logicamente, que não tem certo ou errado. É só você pegar o seu perfil, claro, entender os conceitos e aplicar as estratégias dentro do seu perfil. Ok? Beleza. Então, a gente não está discutindo network, praticar network para qualquer perfil. Exato. Inclusive, no network, você desenvolve, você acaba aprendendo, se for uma marca séria, como é o Connect Business, você acaba aprendendo a também desenvolver essa habilidade de fazer um pitch, fazer uma apresentação, saber a hora certa, não vou ser o chato, é agora que vai acontecer. Então, tudo isso você aprende em qualquer perfil. A questão da maturidade, ela está relacionada a tudo, Edgar, dentro dessa questão aí do networking. Logicamente que o empresário mais maduro, teoricamente, ele se pensa, né, que ele deveria estar mais pronto para praticar esse network, mas nem sempre acontece dessa forma. Em muitos casos, aquele empresário que é mais maduro, ele é o que está menos preparado, tá? E o contrário, aquele empresário mais verdinho, ele demonstra mais potencial de entendimento, de compreensão. Eu gosto muito de usar esse termo, compreensão primeiro, e a partir do momento que compreender, a aprendizagem, é um processo de aprendizagem, para praticar o networking. Você viu? Porque assim, aí ele pode ser muito maduro no ato de empresariar, de empreender, de gerir ali, é o CEO, é o dono, ele pode ser muito maduro nesse sentido, enquanto o outro ainda está se desenvolvendo empresarialmente, por isso que eu estou falando mais verdinho. Só que olhando para networking de forma profissional, de repente o cara não conseguiu ainda nem compreender a importância do networking, que eu tenho um tema sobre isso, a importância do networking. O cara nem conseguiu compreender. Então, se ele não compreendeu, concorda que ele está verde ainda para network? Sim, você traz um cara desse, um cara é o jeito de falar, né, carinhosamente, claro. Trazer um cara desse para dentro do mundo do networking, ele vai sofrer um pouquinho para se desenvolver, para aprender, para entender como ele vai alcançar o resultado. E talvez ele já tenha alguns conceitos pré-estabelecidos. Com certeza, né? Com certeza tem. O mais maduro, com certeza, ele já tem alguns paradigmas, no caso, que deverão ser quebrados. Ele não vai conseguir enxergar o networking profissional da forma que nós enxergamos, né? Que nós já alcançamos essa compreensão. A partir do momento que o empresário, ou empreendedor, ou até falo o profissional, porque não é só para um empresário, um empreendedor, o dono. Você pode ter lá um vendedor, um gerente comercial, um gerente de marketing que está alavancando, por exemplo, nesse mundo de network, está alavancando as ações de marketing ou venda deles. Então, enquanto ele não compreender essa importância, não funciona. Eu costumo dizer que o network ele é uma grande engrenagem, né? Uma grande engrenagem.
É claro que a gente vai fatiar aí profissional, estruturado, colaborativo, qual é essa diferença? Mas ele é uma grande engrenagem e ele é formado por peças. Essa engrenagem, a engrenagem network, ela é formada por peças. Essas peças são metodologias, pessoas que participam, os benefícios, tem várias pecinhas aí que tem que estar funcionando muito bem. E aí, tendo essa visão, até na separação que você fez, estrategicamente, olhando isso, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O profissional, seja ele, o empreendedor, seja ele um pouco mais maduro ou um pouco mais verde, tendo o entendimento ou ainda buscando o entendimento, você acha que ele tem que olhar principalmente, não só isso, mas principalmente isso, o networking como um canal de venda? Ou não? Não só olhar para venda, mas olhar sim para relacionamento, que foi onde a gente começou o nosso papo aqui. Perfeito. Eu vou colocar da forma que nós aprendemos ao longo de 10 anos aí, eu estou praticando networking profissional há pelo menos desde 2011, já passei aí por algumas marcas de mercado, a gente pode falar disso, existem marcas, né, como o Connect de networking profissional, e ocupei funções importantes aí, aprendi muito com essas marcas e também ensinei muito, né, as pessoas que estavam aí nessas marcas. E o que é importante aí nesse caso? O networking, eu vejo que o networking não é necessariamente, é um pensamento errado, tá? Quando a gente pensa assim, networking igual a vendas. Logicamente que todas as empresas, né, no caso aí que a gente está tratando, uma microempresa, tal, tem fins lucrativos, claro. E para ter fins lucrativos, para alcançar esse resultado financeiro, tem que vender, tá? Eu não estou aqui dizendo que não seja importante a venda. Deixa de lado aqui, fins lucrativos e vender. Legal, vender é uma consequência. Exato. Na nossa concepção de networking, vender vai ser uma consequência. Isso naturalmente vai acontecer. Mas eu diria que o networking, no caso, ele é uma alavanca, eu defino assim, o networking, essa engrenagem toda, né, ela serve como uma alavanca para as áreas de marketing e de vendas das empresas, não importa o tamanho, né, alavancarem suas ações de marketing e de vendas, ok, tá? Então, assim, o network ele serve para alavancar as ações de marketing e de vendas. Porque o network ele pode trazer, antes de uma venda, ele vai trazer desenvolvimento empresarial profissional ou uma reciclagem, eventualmente. Ele primeiro vai gerar conexões, ou seja, você vai se conectar com uma rede nova de contatos que sim, podem ser potenciais clientes, consumidores. Só que você não vai encontrar só consumidor nessa rede de contatos, né? Pessoas para comprar o seu produto. Você vai encontrar também um fornecedor para você comprar dele. Você vai encontrar o quê? Você vai encontrar um parceiro, de repente, para um projeto novo, para uma determinada parceria. Você vai encontrar um consultor, né? Que você está precisando daquela consultoria. Ou seja, você entra... É natural isso, tá? O empresário, o empreendedor, ele entra pensando em vender, só vender. Mas quando ele alcança aquela compreensão que eu falei antes, que ele vê que, na verdade, a venda acontece naturalmente, ele acaba entendendo que ele também vai comprar, que ele vai fazer parcerias, que ele vai fazer N situações aí. Não necessariamente a venda acontece primeiro. Bom, legal. Por aí. Isso é muito legal. E o nosso público ali quer entender de você o seguinte: Connect Business, ele ajuda o empresário, o empreendedor, seja ele já estruturado, já maduro ou verdinho, a ter essa visão do networking, de relacionamento para devidos fins, vários fins, né? Não devido, mas vários fins, seja para uma parceria, seja para um projeto, seja para outras, né, outras necessidades dentro do mundo empresarial, ou é só ensinar o relacionamento puro como a venda? Fala para o nosso público ali que está querendo, Não, legal, tá querendo bacana. te ver. Não, é uma boa pergunta também, até para trazer um pouco do trabalho do Connect, muito boa pergunta. Quando eu primeiro idealizei o conceito do networking colaborativo, lá em 2011, 2012, eu pensei nesse conceito do networking colaborativo e vejo já praticamente aí 10 anos, né? 2012, 11, 12 anos aí.
E isso ficou ali congeladinho. Eu tenho até alguns vídeos ainda lá de 2013 ou 14 que eu falava a respeito do network colaborativo, para quem quiser consultar, né? Porque depois disso começou a tornar, o efeito se tornou maior, outras marcas falando disso e tal. Então, assim, eu sempre quis trazer algo colaborativo dentro do network, né? Eu sempre tive essa intenção. Só que aí, como eu acabei me envolvendo, né? Fui consultado e de alguma forma contratado aí para passar por essas marcas, eu acabei, foi positivo, claro, enriquecedor, mas eu acabei deixando um pouquinho congelado ali na ocasião o projeto do Connect. Então, nós retomamos, né? E realmente lançamos aí, ou relançamos o Connect agora em 2022 e a partir de 2023, agora de janeiro, né? De 2023, um novo planejamento estratégico. Então, o que o Connect traz, né? Porque eu consegui, felizmente, olhar para os erros do mercado, que não só as marcas, mas também o olhar, né, que às vezes está equivocado ali do empreendedor, do empresário tal para o networking. Nós tentamos, pelo menos, corrigir esses erros e trouxemos. E também algumas boas práticas, claro, as boas práticas elas têm sim que ser copiadas, eu não tenho problema nenhum em falar isso, né? Eu acho que é uma boa prática. E como a gente traz aqui muitas boas práticas também para as pessoas, né, copiarem, né? Então a gente trouxe isso também para o Connect. Hoje o Connect, ele traz aí algumas verticais de benefícios, no caso, para um empreendedor ou empreendedora. Pode ser desde um microempreendedor individual que está precisando de algo ali, um apoio, como o proprietário de uma microempresa ou mesmo o empresário ou gestor de uma empresa de pequeno porte. Pode trazer benefícios para maiores? Pode, mas eu diria que o network que o Connect pratica, ele está mais aderente, né, mais acessível a esse público aí que está em franco desenvolvimento, crescimento, vamos dizer assim. Então, um dos itens que é bacana, Edgar, são os eventos. O Connect é especializado em eventos. Hoje nós temos 10 ou 12 eventos catalogados. Legal. E por meio desses eventos, lembra da engrenagem que eu falei? Tudo é conexão, são peças. Eventos é uma peça dentro da grande engrenagem. Tá? Então, nos eventos, nós temos eventos gratuitos e eventos pagos, né? Esses eventos, eles trazem dinâmicas diferentes, mas tem dinâmica de mesa de negócios, tem dinâmica de pitch, todos com café ali ou com coquetelzinho, vai depender da hora. Então, assim, tem evento que tem dinâmica de conteúdo, que eu vou ter um palestrante com uma especialidade para 15, 25, 30, aí depende do evento, minutos ali falando de um conteúdo que vale muito a pena. Então, assim, tem dinâmica de relacionamento durante o café, que a gente provoca isso. Ou seja, você tem os eventos que é uma vertical. Uma segunda vertical, que é importante citar, e a gente pode falar um pouco mais disso, é o que nós temos os times, né? Legal. Algumas marcas no mercado chamam de grupos, outras chamam de turmas. Nós no Connect Business nós chamamos de time, porque é o conceito do time mesmo, do time, né? Time de empreendedores parceiros. Existe um pequeno investimento, claro, que é feito, até porque existem custos, e somos empresa, né? O Connect é uma empresa com fins lucrativos. Mas o investimento, né? Eu costumo dizer que é um investimento, o empresário investir para participar de um time. Nesse time também você vai encontrar desenvolvimento profissional empresarial, reciclagem, e você vai ter ali outros empreendedores que vão atuar de alguma forma como diretores comerciais da sua empresa. Essa é a mágica, né? E ali, logicamente, gerar conexões. E uma outra frente que o Connect traz, uma outra vertical, é a plataforma. Nós estamos lançando em breve aí uma plataforma que tá no forno já, de produtos e serviços. Então, o consumidor final lá, pessoa física ou mesmo uma pessoa jurídica que não frequenta ainda esse mundo Connect, é uma espécie de marketplace, mas é mais avançado. Ele vai poder entrar lá e vai colocar, eu preciso de um encanador na cidade de Barueri, por exemplo, né? Aí o Connect vai trazer dentro da rede dele, de empreendedores que participam dos times, vai trazer aqui, aqui em Barueri tem 5 encanadores. Aí a pessoa vai poder consultar, pedir um orçamento e o Connect está endossando, né, esse serviço. Então, assim, eu diria que o Connect traz a questão dos eventos especializados, os times de empreendedores parceiros e a plataforma de produtos e serviços como resposta para essa necessidade do empreendedor. Legal. Eu acho que eu respondi, né? Não sei. Respondeu sim. O público ali tá, a mensagem aqui tá chegando de monte, hein? Cara, eu sempre quis falar isso. Dá um tchauzinho ali pra câmera ali pro pessoal ficar te vendo aí, boa. Não esquece de falar com eles, hein, Ronaldo? Senão o pessoal me bate aqui, ó. Mas, gente, o Ronaldo é um cara, assim, fantástico com relação à questão dessas estruturas, assim. E você falou dos projetos.
Quando você estava me falando dos projetos, é que eu vou dar uma mudada do assunto. Sim, fica à vontade. Né? Porque eu acho interessante, como a gente está numa edição comemorativa, a gente não tem pauta, né, Ronaldo? É o assunto. É um bate-papo. É um bate-papo para a gente vir aqui tratando de temas interessantes para o nosso público, como um bônus, né? A questão da festividade do bônus. Você trouxe no início, você falou o seguinte: eu estava com esses projetos, e aí eu parei o projeto por conta das marcas, congelei ele ali. E quando eu retomei ele, eu fiz um novo planejamento estratégico. E aí eu quero puxar o tema do empreendedorismo. Porque o empreendedorismo, ele começa, acredito eu, e aí você como especialista no assunto aí, já lecionou inclusive, né, sobre o tema, falasse um pouquinho se esse é o pontapé inicial para quem está começando ou para quem ainda não fez, porque às vezes o empresário empreendedor ali, ele já tomou um rumo e não fez o seu planejamento estratégico. Ele falou, cara, foi no famoso feeling, foi no feeling ali. Você acha que o planejamento estratégico é o ponto de partida pro, não vou falar sucesso, mas para colocar a empresa no trilho? Para iniciar ela ali? Com certeza. Eu tive a oportunidade, inclusive, né, só para também dar uma subsidiada aí para o pessoal que acompanha, e além de ser formado em administração de empresas, eu tenho especialização em gestão estratégica de marketing, tenho gerenciamento de projetos, MBA, entre gestão de produtos, né, pela IBMEC, etc e tal, o que me dá aí, né, me trouxe aí bastante experiência, também experiência prática, né, na estruturação. E eu não sou professor de origem, né? Não sou um docente de origem, mas eu fui convidado entre 2014 e 2018, ali 4 anos. Aí eu parei mesmo porque a agenda ficou muito cheia, para lecionar em universidade, para cursos de bacharelado, né? De 4 anos e tecnólogo de 2 anos, sobre empreendedorismo. E uma das disciplinas, né, que eu lecionava, além da evolução do pensamento administrativo, etc e tal, é plano de negócios. Eu tinha uma matéria que é a minha preferida, inclusive, né, planejamento, plano de negócios, que os alunos passavam ali o semestre, né, às vezes o semestre era uma universidade, atuando, trabalhando, né, a cada aula ali, ensinar a fazer tal. Porque eu defendo muito isso, tá? Nem todos os cursos de universidade, veja só, eu tô falando de universidade porque tem doutorado, né? Porque você tem a diferença, tem faculdade, centro universitário e universidade. Quando você fala de uma universidade, tem alguns pré-requisitos, não é, eu quero ser uma universidade, eu vou colocar o nome. Não, o MEC fiscaliza, então é porque tem cursos de... tem doutorados no caso, né? Tem regras lá. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Eu ensinava na sala de aula a rapaziada ali, tem um ou outro mais maduro, né, mais adulto, mas a maior parte jovens, né, que estão entrando aí fazendo a primeira graduação, ou um tecnólogo e tal, a fazer o plano de negócios. Então, assim, e nem todo curso tem a disciplina de empreendedorismo. De uns anos para cá, começou a surgir nas grades aí, é um erro, mas eu não sei afirmar se isso foi uma legislação ou não, mas você pega, por exemplo, vou te dar um exemplo, está na raiz, tá? E a gente vai chegar lá. Vamos lá. Pensa o psicólogo, legal, o cara estudou ali anos, né, psicologia, fez teste, se formou, só que ele não teve, um exemplo, tá, na ocasião, não teve na grade curricular dele a disciplina de empreendedorismo. Beleza. O cara se tornou um excelente psicólogo, mas ele vai abrir uma clínica, que seja. Como abrir uma clínica? Estruturar a visão administrativa, operações de negócios, processos, Como começar uma clínica sem ter feito um plano de negócio? Porque ele não foi orientado devidamente no meio acadêmico para fazer isso, né? Você vê essa disciplina mais em administração. Exato. Mas, a administração tá tudo bem, porque... né? Faz parte, né? Você pega um advogado. Você pode ver que os advogados muito sofrem um pouco com isso. Tudo bem contratar, isso é outra questão, né? Mas também não tinha, né, na época. Agora não, agora muitos cursos já estão saindo com essa disciplina aí de empreendedorismo. O que é muito bom. Eu defendo a questão do planejamento. Nós temos algumas situações. Nós, no Connect, eu congelei a ideia. Aí, com o passar dos anos, eu fui amadurecendo essa ideia, colocando no papel, que já não deixa de ser um planejamento, para em 2022 eu ativar realmente, comecei a fazer o planejamento. Em 2023 nós implantamos, veja.
teve um período, né, de verificação no mercado, levantamento e tal, por outros motivos também, porque ainda não era o momento de lançar, porque eu também estava envolvido em outras atuações, mas o planejamento começou em 2022. Não perca seu raciocínio. Você chegou a fazer, durante esse período, você chegou a fazer algum tipo de teste? Sim, eu fiz testes. O Connect, eu lancei alguns eventos lá atrás, como eventos de validações, Connect Coffee, Happy Business, algumas palestras. Eu lancei um grupo aberto de WhatsApp, que hoje tem 400, mas esse grupo já chegou a ter a 250, que era o limite na época do WhatsApp, em 2 grupos de 250, 500 participantes. Então, tudo isso foi validação. Tudo isso foi antes de 2022. Antes de 2022, eu fui refinando a ideia, o estudo. Vamos falar que eu estava fazendo um estudo, uma pesquisa. Né? Eu tinha já o conceito idealizado de 2011. Tudo isso faz parte de planejar, mas ainda é um estudo. Aí em 2022, eu peguei tudo isso que eu pensei, que eu coletei, que eu pesquisei, que eu validei. Em 2022, eu comecei a colocar no papel realmente, no ritmo que eu precisava, porque eu queria lançar em 2023 para valer. Então hoje nós fizemos sim um planejamento estratégico. É importante. Vamos pensar assim, planejamento estratégico, ou melhor, plano de negócios. Plano de negócios é um tipo de planejamento. Plano de negócios você vai fazer quando você quer lançar, criar uma empresa, empreender em algo, né? Eu vou abrir uma empresa, eu vou abrir uma barbearia. Faça seu plano de negócios. Eu vou criar é uma empresa que já existe, já fez o plano de negócio. Vamos pensar assim. Eu vou criar um produto novo. Plano de negócios para o produto. Sim, dá para fazer. Legal, isso é uma coisa. Planejamento estratégico da empresa deve somar os planejamentos estratégicos de cada operação de negócio da empresa. O que são as operações de negócio? Eu sei que você sabe, tá? Estou tentando trazer informação para quem ainda não tem esse conhecimento. São os departamentos financeiro, TI, isso eu chamo de operações de negócio. Então, lógico, para você ter um planejamento estratégico da empresa, você vai passar para o departamento financeiro, todo mundo vai fazer o que cabe, né, dentro disso e vai compor ali reuniões, né, claro. Lógico que a gente está falando de algo, o planejamento estratégico, ele tem que ser feito e servir para qualquer porte de empresa. Mas na minha microempresa, eu só tenho um sócio e uma funcionária, eu cuido da parte do TI, um exemplo, tá? Do administrativo e da operações, e o meu outro sócio cuida do marketing, tá tudo bem. Faça o planejamento estratégico. Cada um olhando para essas áreas e soma qual é o planejamento da empresa, tá? Logicamente que o planejamento estratégico, ele tem que estar sempre em sintonia com a missão, claro, né? A empresa tem uma missão ali definida. Se não tem, já tem alguma coisa errada. Opa, missão, não é porque eu sou pequeno que eu não tenho uma missão. Eu costumo dizer o seguinte, eu posso ser pequeno, mas eu tenho que pensar como grande. Quando eu faço consultorias em empresas, eu me deparo com essa situação. Eu digo, mas precisa. Eu falei assim, olha, podemos ser pequenos ainda, mas temos que pensar como grande. Você vai falar de uma organização, de um processo de atendimento, isso vai precisar, não importa se você é pequeno ou grande. Claro que tem as particularidades, você ajusta, refina, mas você tem que pensar como grande. Então, você tem que ter organização, né? E dentro da organização também é parte do planejamento, tá? Então, assim, fazer um planejamento estratégico da empresa e olhando para todas as áreas. Aqui eu não tenho um departamento. Tá bom, gente, mas você pode descer, né? Posso chamar que são áreas? A área é legal. Não, o meu tamanho ainda eu posso considerar que é uma célula. Beleza, um setor e uma célula. Então, departamento, área, setor, célula. Eu estava atendendo um cliente há pouco tempo, que é uma empresa de pequeno porte que está em crescimento, pequeno porte devido ao faturamento, não necessariamente pela quantidade de funcionários que ainda era um pouco, e ali cabia falar célula. Então, em toda a documentação, célula. Setor de produção, um exemplo, célula de impressão, célula de rebobinamento, célula de pintura, um exemplo, células dentro do setor. Então você enquadra também tudo isso. Isso facilita muito a tua visão, inclusive a sua, do time, todo mundo engajado, você começa a construir um entendimento de onde a empresa quer chegar. Então o planejamento estratégico é bastante importante para esse tipo de situação. E você também tem o plano de ação, né? O plano de ação, ele pode compor o planejamento estratégico e também um plano de negócios. Mas ele também, eventualmente, você pode ter um plano de ação complementar, avulso, né, para uma situação.
o que fazer, quem vai fazer, em qual prazo vai fazer, se acontecer isso, o que eu faço, aí é o plano de ação. Definições de metas, métricas, planejamento indicadores. estratégico, plano de negócios. Plano de negócios para você iniciar a empresa ou lançar o produto, ok. Depois, dentro do planejamento estratégico, porque né, é um momento posterior, você vai, logicamente, estar coerente, aderente ao que você colocou no seu plano de negócio, só que você vai começar já a ver esses resultados, né, acontecendo, e aí você faz as atualizações. Aí, qual a periodicidade? Vai depender, você pode falar de uma periodicidade de revisão do planejamento estratégico a cada 6 meses, a cada 1 ano. Eu não passaria de 1 ano, né? Eu definiria aí a todo ano, vamos falar assim, normalmente as empresas, e aí serve para isso normalmente as grandes, mas as pequenas também têm que usar essa boa prática, elas começam a olhar, né, trabalhar orçamento, planejamento orçamentário em setembro, vamos falar assim, setembro, chutando baixo, setembro. Para quê? Para lançar, implantar, né, já entrar validado todo o processo a partir de janeiro já aquele orçamento. Planejamento estratégico também revisado, né, rever políticas, diretrizes, resultados, cada área subsidiando ali com as suas informações para compor esse planejamento. E a parte do orçamento também faz parte. Normalmente quem vai fazer o planejamento orçamentário é o financeiro, junto com a contabilidade, mas o financeiro encabeçando, junto às demais áreas da empresa. E o plano de ação também é bastante importante. O que eu vejo, assim, né, o pessoal fala muito aí no mercado ainda que assim, fiz um plano de negócio, fiz um planejamento estratégico e, cara, eu tenho que seguir isso pro resto da vida, né? Enquanto a empresa existir, eu tenho que... Isso é imutável. E aí eu acho, não sei, a minha opinião, eu acredito que não, eu acho que é assim. Isso é um caminho, ele segue, é um caminho para a gente saber onde é que a gente está indo, como eu vou, aquele ditado, né? Se a gente não sabe para onde vai, exatamente, qualquer caminho serve. Então exatamente. Isso é um guia, não quer dizer que isso, no meio do caminho, você não possa mudar. Tô certo nesse raciocínio? Tá certo, tá perfeito. Na verdade, o planejamento em si, seja o plano de negócio, planejamento estratégico, um plano de ação, ele é um guia, ele é um direcionador. Logicamente que pode ter atualizações, claro que pode, mas isso tem que ocorrer também de forma coerente e organizada. Ele é um guia, ele vai direcionar. Você não pode, senão você vai atirar no escuro, né? É aquela história, mas eu dei certo, e eu sou sucesso e eu não fiz nada disso, eu fui tudo no meu feeling. Parabéns, igual a você, quantos mais vão conseguir? Você está disposto a correr o risco? Eu não estou. Então, plano de negócios, vou abrir uma empresa. Com quem? Sozinho? Sozinho. Convida um amigo que é empreendedor para discutir um pouco, ouvir. Ou então vai trazer um parceiro que é consultor para fazer o plano de negócio com você para te orientar. Vamos colocar no papel. Legal. Plano de negócio está aqui, como vai ser o produto, descrição do produto, público-alvo, segmentação. O básico eu vou falar, tá? Sem entrar em detalhes. Claro. Fator crítico de sucesso, análise SWOT, pode fazer uma matriz BCG... importante. Mas essas... Importante. Aí você fez o plano de negócios, você vai seguir. Você planejou, colocou. Claro que. Aí você lançou, aí o plano de negócio serve até para você fazer análise e comparar. Aí você refina. Aqui eu aprendi. Aqui eu estou vendo aqui, mas aqui vai ter que ter a situação que eu não tinha pensado. Até porque quando você faz o plano de negócios, você desenvolve ainda mais a sua ideia. Diga-se, você está com uma ideia desse tamanho. Na hora que você começa a fazer o plano de negócio, sua ideia cresce coerentemente. Aí o que vai acontecer nesse caso assim que você implantou tal direitinho? Aí você vai trazer a atualização do plano de negócio, a versão 2. Vai lá, atualiza, porque aí você também consegue ter um histórico de como você planejou originalmente e como ficou. Beleza, isso é o lançamento do negócio. Depois o planejamento estratégico, você olhando para as áreas, trazendo mais algo voltado aí para definir. É a primeira vez? Então já definindo o planejamento estratégico, a missão, a visão, né? Porque a visão, o pessoal confunde um pouco também. Legal, a missão é algo que não se recomenda ficar mudando. Sua missão é sua missão. Lógico que ela pode mudar, mas ela tem um tempo, uma periodicidade muito maior para mudar. As coisas mudaram agora com muita tecnologia, questão do meio ambiente, o que não era muito visto lá atrás. Então, com certeza, muitas missões de empresas
passaram por ajuste. Mas veja, é algo bem esporádico. Né? Isso. Aí acaba afetando a emissão. Legal. A visão é algo que você pode mudar dentro de um planejamento estratégico, né? Esse é o primeiro que você está fazendo. A visão, ela remete ao quê? Ela vai trazer um pouco do seu objetivo estratégico, vamos falar assim, né? Uma direção onde todos da empresa vão olhar para aquela visão. Eu quero me tornar o líder de mercado no setor de automação para a academia. Um exemplo, tá? Todos da empresa têm que estar na mesma direção. E a visão, ela ajuda nisso. Ela também é o guia dentro do planejamento, que já é um guia. Então, porque assim, se você não tem uma visão, eu quero alcançar um faturamento, um faturamento maior, eu quero crescer, né? Aumentar meu faturamento em 30% nos próximos 3 anos. Legal, é uma visão. A visão é interna. O público, o seu cliente não precisa ver sua visão. Claro. Eles têm que ver sua missão. E aí todos na empresa vão caminhar na mesma direção. Se você não tem uma visão, você concorda que o RH vai ter um objetivo estratégico e suas metas, o financeiro vai ter um objetivo estratégico e suas metas, o TI vai ter um objetivo estratégico e suas metas. Cada um vai ter um, olha só, né? Todo mundo indo num caminho diferente. Agora, se você tem a visão, logicamente que os objetivos estratégicos e respectivas metas de cada operação, de cada departamento, estarão direcionados para alcançar aquela visão. É uma forma de todos andarem aí na mesma direção, como você também falou. Mas é um guia, mas pode ter atualização. No planejamento estratégico, recomenda-se aí 6 meses, 1 ano. Né? 6 meses já dá uma olhada, 1 ano, eu diria até que é obrigatório fazer. Todo ano ter ali uma atualização, um planejamento estratégico novo. E claro que pode acontecer até eventualmente grandes mudanças em decorrência de mercados novos, etc. Mas é um guia, é um direcionador. Legal. Não é algo que tem que ficar mudando toda hora, mas pode ajustar. Não, legal. Ronaldo, cara, edição comemorativa, eu vou misturar todos os assuntos aqui. Fica à vontade. Mas antes de eu misturar os assuntos, eu queria tomar uma água, que eu vou pedir para você falar dos seus patrocinadores, dos patrocinadores do Podcast Network. Por favor, manda um abraço para os seus patrocinadores. Legal. Aí. Vamos lá, então. Mandar um abraço aí para o... Hora do Merchan. Hora do Merchan, né? Mandar aqui, ó, para o Connect Biz, é um projeto meu. Eu tenho 2 sócios lá, né? Em breve aí, quem sabe 3. Mas hoje eu tenho o Regis Augusto, que reside lá em Ourinhos. E é especialista em tecnologias, então ele acaba cuidando de toda a parte tecnológica aí do Connect Business. Tem agora uma grande parceira aí que já tem um convite forte aí para estar conosco oficialmente, até porque agora ela vai ter um pouco mais de disponibilidade, ela sabe o que eu estou falando, é a Vanderly Kellen, né? Hoje atendendo aí algumas marcas, algumas empresas clientes e já praticamente dentro aí do Connect também como uma coordenadora de negócios. Então o Connect Business, né, que dá o apoio aqui inclusive, né, com alguns custos aqui do Podcast Network, é bacana. Mandar um abraço para os empreendedores parceiros dos times, que o Connect trabalha com times. Você inclusive acompanha esse Mundo Connect, a gente fala de Mundo Connect. E mandar um abraço lá para todo mundo também. Tem como patrocinador do nosso podcast aqui na Croma TV, nós temos aí a Erudição, que é uma plataforma de aprendizagem. É uma plataforma de aprendizagem que ela é completa, ela foi desenvolvida em cima de erros e acertos de marcas e do mercado, né? Eu posso definir dessa forma. É uma plataforma que ela olha, né? Ela traz funcionalidades completas, tanto para uma universidade, centro universitário, faculdade, colégio, escola, para o tradicional ensino à distância tradicional, como também traz recursos para um polo de apoio à distância, por exemplo, que hoje é muito comum a questão de polos de EAD, né, que a gente fala, para as universidades, faculdades e tal, como também traz a possibilidade de ser uma loja e um repositório de conteúdos para consultores, coaches que querem colocar os conteúdos só para serem ofertados ao mercado, olha só como é completa. E um consultor, um coach, um profissional, não importa, ele tem lá conteúdo, gosta de gravar conteúdo e ele quer disponibilizar para a clientela, para os alunos dele, a plataforma também pode ser usada. Bacana. Então a erudição é bastante completa, né?
e a Liga do Conhecimento, né? A Liga do Conhecimento, que eu tenho lá as consultorias também, que é consultoria e treinamentos especializados aí na área de administração, processos, estruturação ou reestruturação de operações de negócios, processos de sucessão. Estava com uma consultoria há pouco aí, que era para além de organizar, né, a parte de processo, levar a essa profissionalização, era para também preparar ali o sucessor, o novo gestor, que bastante jovem, né, porque o pai ia estar saindo, então a gente estava também trazendo aí algum conteúdo para preparar. Então essa é a Liga do Conhecimento, consultorias aí, treinamentos. Então 2 patrocinadores e um apoio oficial aí no nosso podcast. Legal, bacana, tá vendo, gente? Também a gente tem merchan aí falando um pouquinho, né, do que dos patrocinadores aqui eles fazem, os apoiadores. Mas isso também, Ronaldo, foi um pouquinho proposital cara, salada de assunto aqui. Você falou aí um pouquinho com relação ao planejamento estratégico para quem está começando e tal, colocar isso, um plano de negócio e trazer uma pessoa, um amigo, um empresário que tenha ali um pouquinho mais de conhecimento. Nas relações, né? Como a gente começou falando, abriu o papo aqui falando sobre relacionamento. O quanto isso é importante na ajuda da construção de um plano de negócio. É para uma parceria, ele só busca o relacionamento para uma parceria, ele busca o relacionamento só de fato para ajudá-lo ali naquele momento, existe um grau de amizade ali para ele poder fazer esse convite, ou você acha, o que você recomenda pro nosso público aqui, como é que ele pode usar o relacionamento dele para ajudar na construção, na confecção ali do plano de negócio ou de um planejamento estratégico? Olha só, Edgar, tem uma história aí, né, uma fala padrão aí do mercado, e eu até acredito que era assim, né, alguns ainda afirmam que é assim, eu acho que era assim, porque hoje nós temos recursos como o próprio Connect aqui, que é o lado colaborativo que a gente tenta pregar, né, que a gente tenta implantar, que foi uma ideia lá de 2011, que olha para isso, mas tem muitos que ainda dizem que o empreendedor ele segue sozinho, né? Aquele cara solitário, dá até vontade de chorar, né? Com algumas definições que você ouve falar do empreendedor. Claro que eu respeito todas as visões, mas eu tenho a minha. Eu acho que hoje o empreendedor que é solitário, que está sozinho, é porque ele quer. Porque hoje tem alternativas, tem meios, tem formas de você não ser mais um empreendedor sozinho. A gente sabe que você vai lá no churrasco, aí vamos voltar lá, né? Inicialmente você está querendo empreender em algo, você ainda não tem aquela experiência para saber colocar os assuntos e tal. Ninguém vai querer ouvir, cara, a tua dor, a tua história, né? A tua dificuldade, ninguém vai querer ouvir. Dificilmente o familiar vai falar assim, poxa, você está empreendendo, ai que legal, né? No quê? Para que serve? É difícil. Tem, mas é difícil. Então, normalmente, o cara vai começar a falar ali, não, estou empreendendo. Aí o outro vai querer mudar de assunto, vai começar a falar de futebol só para mudar o assunto. É mais ou menos isso. Mas, assim, eu acredito nisso, ok? São histórias que eu já, inclusive, já vi casos, né, cases aí, coisas reais, né, acontecendo. Mas hoje, o empreendedor, ele tem meios para estar acompanhado, vamos falar assim, para ter apoio, ter troca de orientações. No networking profissional, é justamente o que se prega, né, o que se ensina. E o que se promove, nós do Connect, é essa conexão, né? Porque essa conexão, quando você participa de um evento de networking que seja, ou de um time, mais ainda detalhe, de um time de networking profissional, você é fixo ali naquele time, você vai ter ali 15, 17, 20 empreendedores, empreendedoras com você, não necessariamente você vai ser amigo, nível de amigo com todos, não, mas com todos você vai ter parceria, você vai ter a confiança, eles vão confiar em você, você neles. Então, isso gera desenvolvimento, isso gera aprendizado, concorda? E eu não estou sozinho. Então, às vezes, quando você está em um evento ou em um time, que alguém coloca um case de sucesso para ter suprido uma dificuldade ou uma demanda, isso gera um aprendizado. É uma boa prática, eu vou aprender. Então, esse empreendedor, ele aprende muito. Ele pode consumir muito com as situações que os outros passaram. Só que os outros estão trazendo solução. Ou seja, ele nem vai precisar correr atrás, porque ele já está vendo um case ali de sucesso que foi uma solução para algo que ele está passando. Às vezes, quando ele marca um momento ali de conexão, um cafezinho, um no escritório do outro, que seja, ou fazer uma digital, uma call, o que acontece? Para um conhecer o negócio do outro, tem troca de experiências. Ninguém está vendendo. Lembra que eu falei que a venda é uma consequência?
tem troca de experiências. Então, esse empreendedor também tem como, né? Agora, a pessoa está pensando em empreender. O que eu defendo? Ela vai fazer um plano de negócios. Ela, lógico, se ela já tiver uma base, teve um curso, ouviu na faculdade e tal, legal, bacana, é um grande passo. Se ela precisar de um consultor especialista para ajudá-la, ela tem que prever ali um orçamento, ok. Mas o que eu defendo ainda, até antes de começar ali já colocar no papel, é o que eu chamo de estudo, fase de estudo, avançou já da ideia, né? A ideia veio, sim. aí vai a fase do estudo ali. É uma troca, você tem às vezes, você pode ter alguém que já empreende, seja na sua família ou no seu ciclo de amizade, ou você vai ali no bazar da esquina ali, o dono está lá sempre, vai trocar uma ideia, fala, estou planejando empreender, vou começar a montar meu plano de negócio, estou com uma ideia assim, assim, assim. Lógico, alguém de confiança, né? Para o cara não pegar a tua ideia e correr lá antes de você lá e, né? Inclusive, cuidado, né? Questão de marca, se não está registrada ainda, não falha a marca. Legal. Mas troca a ideia, sabe? Troca a ideia, estudar aí, é isso. Porque muitas vezes a pessoa que está te ouvindo, ela vai fazer considerações, vai conflitar, vai gerar uma reflexão em você de pontos que você ainda não tinha pensado. É isso que eu defendo. Legal, bacana. Nós temos no nosso quadro, pessoal, a dica do especialista. Olha aí. E agora eu quero aqui convidar a todos a participarem, né? A verem aqui, a ouvirem o nosso querido Ronaldo Vitória, que trará hoje, ele fará o quadro A Dica do Especialista. Então, Ronaldo Vitória, traga para o nosso público a dica do especialista. Legal, bacana. Vamos lá, então eu vou falar com o público aqui, olho no olho de todos vocês que nos acompanham aqui semanalmente no Networking. A dica do especialista, eu separei uma, poderíamos ter várias, tá? Eu separei uma que é importante. Você que é empresário mais maduro ou empresário mais verdinho, empreendedor, né, de todas as formas no caso, ou você é um representante, um colaborador de empresas de médio ou grande porte, não importa, da área de marketing ou vendas, você é um franqueado, um autônomo, não importa. Dentro de planejamento, tá? A dica tá. Inclua no seu planejamento da sua área, principalmente olhando para marketing e vendas, inclua no seu planejamento orçamentário já para o próximo ano a sua participação de forma mais efetiva, mais ativa no mundo do network profissional. Entenda, coloque o network profissional como uma ferramenta no seu planejamento que vai alavancar as suas ações de vendas e de marketing. Então eu falo assim, para o ano que vem eu vou orçar aqui X valor e eu vou participar, colocar um representante, ou sou eu mesmo, de um network profissional. Como no Connect nós temos os times. Isso traz muito resultado, tangível, não tangível, financeiro e não financeiro. Inclusive traz sim também vendas, tá? Então essa é a dica. Prever em seu planejamento, em seu orçamento, a sua participação dentro do mundo do networking. Veja o networking realmente compreenda o networking profissional como uma ferramenta que alavanca as suas ações de vendas e de marketing. Essa é a dica do especialista de hoje. Aí, que sensacional, gente. É a dica do especialista com especialista. Meu amigo Ronaldo, estamos agora já finalizando rápido, o papo vai fluir, é rápido demais. Estamos finalizando o nosso quadro, a nossa edição comemorativa. Eu quero aqui fazer um brinde contigo, vamos fazer um brinde aí, parabéns por todas as edições. Obrigado a aí, todos. que seja aí, que venham mais 20, 40, 60 edições. E para finalizar, agradecer a oportunidade de estar aqui batendo esse papo contigo, né? De estar substituindo o nosso apresentador principal aqui, né? O Connect, a Croma TV. E eu queria que você agradecesse a todos aí por essas edições, bem rapidinho, que a gente já está finalizando. Finalizando, legal, Edgar. Então, bacana. Também agradeço a sua presença por aceitar o convite, né? Não poderia ser outra pessoa aí. Originalmente até era um homem e uma mulher, a Kellen teve compromisso, mas você é o cara certo para estar aqui hoje fazendo essa entrevista. Obrigado. Foi bacana porque para comemorar essa edição especial, também o público conheceu um pouquinho mais do Ronaldo Vitória. Eu agradeço a todos aí que acompanham aqui o podcast Network na Croma TV. Chegamos ao episódio número 20.
ouvinte aqui pela Croma, com toda a produção aí do Marcos Queiroz, todo o carinho que ele tem pelo podcast, mas certamente chegaremos a 30, 40, 50 e o desafio é, a cada 10 episódios novos, vamos trazer aqui uma edição especial para quebrar o gelo, um assunto mais irreverente, né? Irreverente aí para os nossos bate-papos. E, né, o principal personagem aqui dentro do podcast, que é o nosso público aí, que acompanha não só a Croma, mas que também acompanha o podcast. Um abraço especial para todos e especialmente para o pessoal que acompanha aí o Mundo Connect Business, todos os empreendedores que participam lá do nosso Mundo Connect Business. Legal, Ronaldo. E para a gente finalizar, aquele velho, como é que você faz, como eu diria, um abraço, uma marca. Todos, muito obrigado. Acompanhem o Connect Business, o Podcast Networking, Croma TV e sintam-se abraçados. Muito obrigado.